Volume 11. Prólogo. Um número cada vez maior de alunos estava ansioso e animado com as férias de verão que se aproximavam na academia. Alguns planejavam convidar novos amigos da escola para irem à casa de suas famílias. Outros já haviam feito planos para sair durante as férias. E outros ainda, por vários motivos, não tinham outra escolha a não ser se aventurar em suas atividades paralelas e mergulhar na masmorra abaixo da capital. Parecia que quase todo mundo estava vibrando de ansiedade enquanto fantasiava sobre o tempo livre que estava por vir. Quanto a mim, Leon Bartford, eu seria privado desse luxo. Embora eu ainda fosse um estudante, eu também era um duque totalmente reconhecido e elevado. Observe que essa posição foi concedida a mim totalmente contra a minha vontade. Além disso, eu merecia pelo menos um pouco de compaixão por minha situação. Enquanto outros alunos passavam as férias se divertindo de todas as formas, eu havia sido privado desse direito. Em vez disso, eu estava sendo forçado a participar da política. Por exemplo, imagine-me me preparando para ir ao Palácio Real, vestindo um uniforme formal de cavaleiro com minhas várias condecorações de serviço. Ao ficar em frente a um espelho de corpo inteiro, dei uma boa e longa olhada na carranca petulante em meu rosto. Quem aquele desgraçado do Roland pensa que é, me convocando assim? Bufei. Eu só tinha me esforçado para desenterrar esse velho uniforme porque o rei do nosso país, Roland Rafaelfort, havia exigido minha presença no Palácio Real, com sua habitual falta de consideração pelo fato de que eu tinha planos, devo acrescentar. Eu sabia que não haveria nada de bom em ficar de mau humor, mas não consegui me conter. Você sabe exatamente quem ele é, disse Livia ao prender minhas medalhas em meu uniforme. Ele é o rei de nossa nação. Ela foi gentil o suficiente para me ajudar a me preparar. Seu rosto nunca demonstrou emoção. Embora ela provavelmente soubesse que eu estava apenas desabafando, ela ainda respondia fielmente às minhas reclamações retóricas. Se ele é o rei, então deveria ser mais respeitável, eu disse. Bem, não posso contestar isso. Livia forçou um sorriso, concordando tacitamente comigo. Nosso rei era discretamente conhecido por uma série de epítetos mordazes: rei palhaço, caloteiro que não faz nada, sujo e filantropo babaca. Os aristocratas nutriam um desdém especial por ele. Se ele fosse um rei de verdade, teria muito mais respeito da nobreza, que não teria problemas em jurar lealdade. Em vez disso, Roland impunha seus deveres à sua esposa e rainha, Milene Rafaelfort, enquanto se esgueirava pela cidade para perseguir todas as saias à vista. Era impossível respeitar um homem como esse. Mas o mais importante é que Roland era meu maior inimigo, sem dúvida alguma. Aquele cretino desprezível foi o responsável por minha série de promoções indesejadas, afinal de contas, cada uma delas concedida em nome do puro despeito. Se elas tivessem sido produto de um mal-entendido, eu poderia perdoá-lo, mas ele havia feito isso comigo sabendo que eu não queria o reconhecimento. Ele era totalmente desprezível. Livia fez uma pausa para inspecionar as medalhas que havia fixado em meu uniforme antes de assentir para si mesma. Muito bem. Terminei, Sr. Leon. O senhor está incrível. Dizem que as roupas fazem o homem, eu acho. Dei de ombros. É natural que eu fique elegante em um uniforme. Livia fez uma careta e suspirou. Você poderia aceitar um elogio pelo valor de face de vez em quando. Inspecionei meu reflexo no espelho. Graças a Livia, pelo menos eu estava com a aparência certa. A troca de roupa foi muito mais rápida com ela por perto para me ajudar. Você me fez um grande favor, de verdade. É um trabalho árduo entrar nessa coisa, com todos os seus sinos e assobios. Isso é porque você nunca usa roupas formais. Sinto que sempre o vejo de calça e camiseta. Foi assim que fui criado. As sobrancelhas de Livia se franzirão. Todos os outros membros de sua família se vestem adequadamente para sua posição e parecem bem arrumados. Acho que é mais uma questão pessoal. A Livia tinha sido mais exigente comigo ultimamente. Não era só ela. Minhas outras noivas também haviam parado de pegar leve. Não me desagradava,
Para ser claro, sinceramente, eu preferia. Dito isso, eu não queria que ela pensasse que eu era o único desleixado da família. Você não viu meu irmão e meu pai em seu elemento, eu disse. No verão, nós, homens Bartyford, sempre pulamos no lago, apenas de bocher. Somos o auge da indecência. De fato, quando eu era criança, brincava na água pelado. Colin havia feito o mesmo no ano passado, mas, devido à quantidade de garotas que passaram pela propriedade da família ultimamente, ele usou bochers dessa vez. Até agora, Livia tinha se mostrado totalmente imperturbável, mas no momento em que ouviu isso, o sangue lhe subiu às bochechas. Não acredito que você faria uma coisa dessas, especialmente quando tem meninas em sua família. Fiz uma pausa para refletir sobre suas palavras. Havia apenas 3 meninas em nossa família, mamãe, Jenna e Finley. Nenhuma delas parecia particularmente surpresa ao nos ver despir, muito menos incomodada com isso. Ninguém que se importasse, eu disse. De qualquer forma, é assim que somos. E quanto a seus pais? Ainda corada, Livia respondeu, não tenho irmãos, então não sei bem. Isso é lamentável. Ou talvez seja melhor assim, na verdade? Livia levou uma mão fechada à boca e limpou a garganta, tentando disfarçar seu constrangimento. De qualquer forma, você está pronto para ir agora. Você parecerá perfeitamente nobre, desde que mantenha a boca fechada, portanto, não fale quando entrar na sala do trono. Ai! Um pouco duro. Ela deu a entender que eu me envergonharia se desse um pio. Sentindo-me malicioso de repente, coloquei um braço em volta de Livia, puxando-a para perto de mim. É uma pena que você me veja de uma forma tão triste. Sei que muitas vezes sou mal interpretado, mas sinceramente pensei que você me conhecia de verdade. Nossa nova proximidade fez com que Livia entrasse em pânico. Senhor Leon. Você só está me provocando, não é? Não está, ela implorou. O que você quer dizer com isso? Livia tentou escapar de meu controle, mas suas tentativas foram fracas. Ela não estava realmente se esforçando. Parte disso provavelmente era por não querer bagunçar meu uniforme, mas, ao mesmo tempo, pude perceber que ela estava muito mais interessada nisso do que aparentava. Eu me inclinei para perto dela. Resignada, Livia parou de se contorcer e fechou os olhos com expectativa. Levantei seu queixo, pronto para dar um beijo. Isso é simplesmente perfeito, alguém gritou, destruindo totalmente a atmosfera romântica. Continue assim. Sim, exatamente assim. Estou gravando cada segundo, então este momento será preservado em filme para sempre, mas não se importem comigo. Essa voz pertencia a Ia Cleary, é claro, que parecia ser cronicamente incapaz, ou talvez, mais precisamente, recusasse-se, de ler o clima na maldita sala. O corpo robótico e redondo de Cleary flutuava no ar, com a lente azul no centro voltada para nós, o anel externo se alargando e estreitando conforme ela ajustava o foco enquanto filmava. No momento em que Livia ouviu Cleary, seus olhos se abriram e seu rosto ficou vermelho como um tomate. Seu olhar era uma mistura de vergonha e ressentimento. Orelhudo, resmungou ela. Nossa, que fofo! Vocês estão todos envergonhados. O que está fazendo, nos espiando? Eu respondi, igualmente confuso. Deu fora daqui. Não se pode chamar isso de espiar. Eu estive aqui desde o início, Cleary cantou em sua defesa, sem a menor culpa por seu voyeurismo. Essa falta de consciência significava que ela não estava inclinada a ir embora, mesmo quando solicitada. Foram vocês que decidiram ficar todos amorosos do nada. Eu não fiz nada de errado. Vocês, Ias, são muito bons pedantes, tenho que admitir, eu disse. Oh, que elogio! Nada do que eu dizia parecia funcionar, nem mesmo um pouco. Eu estava lutando uma batalha perdida. Se nosso momento romântico realmente seria preservado em filme para sempre, de repente me senti hesitante. Tentei me afastar de Livia, mas, dessa vez, seu braço se enroscou em minha cintura, atraindo-me de volta. Livia.
Lívia encostou a testa em meu peito por um momento antes de levantar o queixo. Ela olhou timidamente para mim. Seus braços saíram da minha cintura e ela ergueu as mãos para cobrir minhas bochechas. Teria sido fácil sacudi-la, mas me vi desamparado, cativado por seus olhos úmidos. Por favor, não comece apenas para parar, disse Lívia, hesitante. Quero que você vá até o fim. Mas eu olhei de relance para Cleary, cujas lentes azuis permaneciam atentamente focadas em nós. Uau, Liv, que ousadia! Provocou Cleary. Eu estava com vontade de chutá-la como uma bola de futebol, mas contive minha raiva e, em vez disso, voltei meu olhar para Lívia. Ok. A essa altura, nós dois estávamos corados, mas eu me inclinei, aproximando nossos lábios. O que meu irmão estúpido está pensando? Nesse exato momento, Marie Follafan estava praguejando no dormitório feminino. Ela estava furiosa com seu irmão mais velho, tecnicamente falando, seu ex-irmão mais velho, por não ter comparecido à reunião. Em vez disso, o parceiro de Leon, Luxon, tinha vindo vê-la. Seu corpo pequeno, redondo e metálico flutuava no ar, com uma única lente vermelha aninhada em seu centro. A voz robótica de Luxon soou quase exasperada quando ele disse: "O mestre está indiscutivelmente menos preguiçoso atualmente, o que pode ser considerado um sinal de crescimento, mas ele está se adiantando. Enquanto falamos, ele está grudado em Olivia como muco, pendurado nela." Cleary havia compartilhado esse pequeno detalhe com Luxon, que ele prontamente revelou a Marie. Isso só piorou ainda mais o humor dela. Ela tinha um interesse absolutamente negativo na vida amorosa do irmão. Urgue, pelo menos diga cola, não buco. Isso soa totalmente nojento. Muito bem. Permita-me alterar minha declaração para fins de precisão. Eles estão se beijando. Marie balançou a cabeça vigorosamente. Não me diga esse tipo de coisa, lamentou ela. Embora fosse difícil discernir, Luxon parecia ligeiramente divertido. Há valor em observar suas reações a essas coisas, observou ele com naturalidade. O que você acha que sou? Um experimento em andamento? De qualquer forma, vamos ter essa conversa mesmo que o irmão não esteja aqui. Originalmente, Leon e Marie tinham a intenção de discutir e expor seus planos para o futuro, com Luxon à disposição para intervir, como ele sempre fazia. Mas isso obviamente não estava acontecendo, e Marie estava preocupada com os recentes acontecimentos. O reino sagrado de Raquel reuniu um grupo de seus vizinhos para uma aliança e planeja nos invadir. Certo. Marie deixou escapar, sem estar muito atualizada sobre todos os detalhes. Como uma visão geral, isso está correto, mas eles ainda não pretendem invadir, Luxon a corrigiu. Mas eles vão, eventualmente. Isso tudo depende das negociações de hoje? O reino sagrado de Raquel enviou um enviado ao reino de Olfort e solicitou uma audiência com o rei Roland. O mestre também deve comparecer. Se o enviado estava aqui, Marie entendeu por que Roland havia convocado Leon. Mas o que esse enviado diria? A curiosidade havia levado a nobreza do reino a invadir a capital sem convite para que pudessem ouvir, ansiosos para saber o resultado. Eu esperava falar com o irmão Zhao antes de tudo isso acontecer, mas ultimamente ele está totalmente louco por garotas. Aquele grande idiota. Ele não tem o direito de criticar o rei, Marie resmungou. Roland era um infame namorador, e Leon o menosprezava quase diariamente. Era irônico, então, que Leon estivesse tão concentrado em suas próprias relações com o sexo feminino ultimamente. Especificamente, suas 3 noivas. As atenções do mestre são dispensadas apenas às mulheres a quem ele está prometido, Angélica, Olivia e Noelle. Não vejo nenhum problema nisso. Marie balançou a cabeça. É como se fossem 1000 problemas ao mesmo tempo. Estamos em um momento crítico e ele está ocupado com encontros, festas de chá e todo tipo de desculpa para não se encontrar comigo. Suas mãos voaram para a cabeça, segurando o crânio enquanto ela agonizava. Luxon a estudou, o anel central de sua lente se movendo enquanto ele registrava a reação dela.
Talvez esteja se sentindo solitária. Como se essas mulheres tivessem roubado seu irmão. Não. Marie se levantou e pegou uma almofada próxima para arremessar em Luxon. Ele poderia ter se esquivado facilmente, mas, considerando que não era uma ameaça real, Luxon permitiu que o travesseiro ricocheteasse nele. É de extrema importância que o mestre construa bons relacionamentos com as mulheres com as quais ele prometeu se casar. Na verdade, ele tem sido incrivelmente negligente nesse aspecto até recentemente. Bem, posso concordar com isso, mas vamos lá. O mais estranho é que ele tem 3 noivas. Dada a personalidade dele, é meio que um milagre, mas mesmo assim. Luxon a encarou com firmeza. Isso vindo de uma mulher que seduziu 5 homens. Urque. Marie soltou um grito estrangulado, e um tanto adorável, enquanto apertava o peito. Seu rosto se contorceu em agonia e seus joelhos se dobraram. Ela tremia onde desabou, com o sangue sendo drenado de seu rosto. As palavras de Luxon foram como um punhal que atravessou o coração, um punhal que ela tentou usar em Leon, mas que acabou sendo enterrado em seu peito. Pare, ela gemeu. Não diga isso. Eu me arrependo de minhas ações, realmente me arrependo. Mas, nenhum deles sequer tenta sair. Eu quero mais do que tudo libertá-los, mas nenhum deles vai embora. Lágrimas brotaram em seus olhos. Os homens que Maria havia seduzido eram 5, nobres descendentes e os interesses amorosos do primeiro Otome Game. Em um determinado momento, ela tentou mandá-los embora. Por qualquer motivo, nenhum deles achou por bem sair de seu lado. Bem, acho que já chega de seus problemas. Por que não voltamos ao assunto em questão? Sugeriu Luxon. É verdade que o mestre tem se distraído ultimamente. Ele prioriza demais suas noivas e desconsidera todo o resto. Em outras palavras, Leon estava em uma situação tão boa no momento que não havia muita alegria em provocá-lo. Marie levantou a cabeça. Meu irmão é um grande chato, não é? Achei que ele estava finalmente se recompondo, mas, em vez disso, ele se encheu de si mesmo e agora passa o tempo todo olhando para as garotas. Guarde minhas palavras, um dia, uma delas vai esfaqueá-lo. Na verdade, isso pode ser bom para ele. Talvez assim ele finalmente abra os olhos. Isso é impossível. O que o faz dizer isso? Porque eu protegerei meu mestre de qualquer perigo. Mario estudou e fez uma careta. Sabe, estou começando a achar que você é a maior dor de todas. Eu, uma dor? Isso não faz sentido. Exijo uma explicação adequada. A luz do sol entrava pela enorme janela da sala do trono do Palácio Real. A temperatura da sala era controlada por magia, mas tantos aristocratas haviam se aglomerado lá dentro para assistir à audiência do enviado com o rei que o ar estava opressivamente abafado. Um fio de suor escorria pela minha testa, embora eu mal o registrasse, eu estava concentrado demais em Roland e no homem que viera falar com ele. O enviado tinha uma constituição delicada e estava vestido com um terno. Sua voz insuportavelmente teatral ecoou pela sala. Os participantes ficaram visivelmente irritados. Sua Eminência, o monarca divino do reino sagrado de Raquel, lamenta muito nossas circunstâncias atuais. Pensar que cavaleiro canalha detém tal poder irrestrito, que vergonha. Ele é a fonte de todos os nossos problemas. Ele ameaça não apenas a nossa segurança, mas a de todas as nossas nações irmãs. Ele lançou o olhar para o canto da sala, onde eu estava ouvindo calmamente em meu assento. No mesmo instante, a atenção de todos também se voltou para mim. O enviado gesticulou dramaticamente enquanto argumentava seu caso. Sua Majestade, Rei de Oxford, eu lhe peço. Se você realmente é um defensor da paz, não confiscará os itens perdidos do cavaleiro canalha e os redistribuirá para nossa aliança. Eu não tinha certeza de quando exatamente havia ganhado esse epíteto pouco lisonjeiro, mas era muito irritante saber que até mesmo as pessoas de Raquel usavam para se referir a mim. A tentativa deles de roubar meus itens perdidos também era irritante. Mesmo assim, achei que era melhor ouvir esse cara até o fim. Roland olhou para mim.
Quando percebeu que eu manteria meu silêncio, ele sorriu de orelha a orelha. Ele gostava de me ver se contorcer, gostava de ver a carranca amarga em meu rosto. Ah, disse Roland. Em outras palavras, você está exigindo que entreguemos os itens perdidos do duque a potências estrangeiras. Ao lado de Roland estava a rainha Milene. Ela estudou silenciosamente o enviado de Raquel, parecendo tão digna quanto se poderia esperar de uma mulher de sua posição. Seu olhar normalmente caloroso havia se tornado frio como o Ártico, dando a ela um ar de rainha do gelo. Sinceramente, eu só havia atendido a maldita convocação de Roland para ir ao palácio para poder ver aquele rosto. Ah, ela está linda como sempre, pensei, antes de me repreender imediatamente. Esse não era o momento nem o lugar para fantasiar. O enviado deu outra olhada em mim. Os cantos de seus lábios se ergueram. Não, receio que isso seja insuficiente. Também insistimos que você abandone a árvore sagrada e sua sacerdotisa, que ele confiscou da República ao Zer. Surgiram murmúrios. Os aristocratas foram rápidos em expressar seu apoio a mim. A sacerdotisa é uma das noivas do duque. Muito ousado. Exigir que um duque entregue sua própria futura esposa. Eles não podem nem fingir que estão negociando. Um deles não demonstrou nenhuma emoção em seu rosto, o duque Redgrave, pai de Ange. A essa altura, eu havia basicamente cortado relações com ele e sua casa. Embora isso não nos tornasse necessariamente inimigos, nosso relacionamento havia se tornado volátil. Ele não parecia disposto a oferecer seu apoio junto com os demais. Quando não fez nenhum comentário sobre essas exigências, o enviado continuou. Na verdade, propomos que todas as suas noivas sejam reassentadas em nações estrangeiras para serem mantidas em segurança. O cavaleiro canalha, perdão, eu deveria chamá-lo de Lord Leon. Sim, pode visitá-las em suas novas residências. Nós lhe permitiremos isso, é claro. Que descaramento! Fiquei sem palavras, mas por dentro, meu sangue ferveu. Eles estavam pedindo que eu entregasse absolutamente tudo e vivesse uma vida de submissão a eles em abjeta subserviência. Luxon flutuou em meu ombro direito, com seu dispositivo de camuflagem habitual mantendo oculto. Ele falou comigo em voz baixa o suficiente para que ninguém pudesse ouvir. Eles parecem totalmente indispostos a negociar. Sua total confiança na vitória me leva a pensar se eles têm algum tipo de arma secreta à mão. O único trunfo que sabíamos que eles possuíam eram os pseudo-trajes demoníacos. Raquel tinha um grupo de elite de cavaleiros sagrados nos quais eles implantaram fragmentos quebrados de um traje demoníaco. Em troca de suas vidas, esses cavaleiros recebiam um poder imenso. No entanto, esse aumento era temporário, eles usavam toda a sua força vital em uma única e gloriosa batalha. A parte mais repugnante era que esses cavaleiros realmente se orgulhavam de seu sacrifício. No entanto, não importa quantos desses trajes pseudodemoníacos eles jogassem em mim, eles não seriam páreo para Luxon. Já havíamos enfrentado muitos trajes demoníacos até aquele momento, e os de Raquel eram os mais fracos. Em comparação com o Brave de Fim, um traje demoníaco totalmente intacto, eles eram pouco mais do que bucha de canhão. Até Luxon os considerava uma ameaça zero. Foi por isso que ele levantou a hipótese da possibilidade de alguma outra justificativa para a arrogância deles. Por fim, abri a boca para responder às exigências do enviado, mas a senhorita Milene. Isso não tem sentido. Sua voz estava fria, provavelmente devido ao fato de Raquel ser uma inimiga de longa data de seu país natal. Parece claro que você não tem interesse na paz. Os olhos do enviado brilharam. Se essa é a sua resposta, então presumo que você não entenda suas circunstâncias. O reino sagrado de Raquel é o principal membro de uma aliança militar que tem sua nação totalmente cercada. Por mais força que Lord Leon possa ter, ele dificilmente poderá nos enfrentar em todas as frentes ao mesmo tempo. É verdade que, se o inimigo nos atacasse de todos os lados simultaneamente, nem mesmo Luxon poderia evitar que sofrêssemos baixas. Mas essa ainda era a extensão da ameaça. Perderíamos pessoas, sim, mas ainda assim venceríamos.
Para mim, o maior problema eram os aristocratas que protegiam nossas fronteiras. Alguns dos que haviam corrido para a capital para assistir à visita do enviado eram também os encarregados de nos proteger exatamente desse tipo de invasão. Esses mesmos senhores estavam atualmente com expressões amargas. Se o inimigo fosse levar a cabo tal ataque, esses lords seriam forçados a defender suas regiões por conta própria até que eu pudesse chegar para ajudá-los, afirmou Luxon. Ele não teve dificuldade em ler seus rostos. Afinal de contas, o reino de Oxford seria incapaz de enviar reforços suficientes para todos os cantos de seu território. Em outras palavras, aqueles que defendem nossas fronteiras seriam os mais atingidos. Que bravata impressionante, disse a senhorita Milene. Mas acho que Raquel tem muito mais medo de nós do que nós deles, considerando que vocês temiam tanto o poder do nosso duque que buscaram uma aliança com potências estrangeiras na esperança de nos intimidar. O sorriso estampado no rosto do enviado ficou tenso. Você quer testar essa teoria? Ele respondeu. Volte para seus compatriotas e prepare-se para a batalha. Por ordem da senhorita Milene, as cortinas se fecharam na reunião. O enviado de Raquel saiu imediatamente. Uma enxurrada de conversas percorreu a sala enquanto os nobres se voltavam para seus vizinhos para discutir o que havia acontecido. A cacofonia foi o disfarce perfeito para garantir que ninguém ouvisse minha conversa com Luxon. Será que a senhorita Milene não percebe que nossas fronteiras estão em perigo? Isso parece muito precipitado. Quero dizer, seria melhor pensar primeiro em como eles vão receber essa notícia, certo? Tenho certeza de que ela sabe, respondeu Luxon, parecendo confiante. Na verdade, acredito que ela tenha ignorado o assunto de propósito. Balancei a cabeça. Ela nunca faria algo assim. Mestre, sua confiança em Milene deriva de sua luxúria. Ah, vamos lá. Isso é falta de educação. Não diga esse tipo de coisa. Olhei para o trono onde a senhorita Milene estava sentada. Seus olhos estavam fixos em mim. Normalmente, ela emanava esse ar adorável e cativante, mesmo quando tentava minimizá-lo, mas, estranhamente, isso havia desaparecido. Ela me deu um leve sorriso, embora sua expressão parecesse fria. Após a audiência com o enviado, um dos cavaleiros do palácio me chamou de lado e me levou a uma sala separada. Ela era luxuosamente mobiliada, embora a decoração priorizasse a função em detrimento da moda. O salão de recepção do palácio era muito mais ostensivo. Logo percebi que, na verdade, já havia sido convocado para cá antes. Ah, eu me lembro. Sim, já estive aqui várias vezes. Luxon disse sobriamente, esta é a sala que usamos quando você aceitou a posição de comandante-chefe durante o conflito com o Principado. Sim. É essa mesma. Enquanto compartilhávamos essa breve conversa, voltei meu olhar para a senhorita Milene, que foi quem me chamou aqui. Eu estava preocupado que minha atitude casual pudesse ofendê-la, mas ela estava sorrindo da mesma forma de sempre. Ela estava sentada em sua cadeira com a mão direita sobre a boca, relembrando as mesmas memórias. Você fez um trabalho magnífico naquele campo. Esperamos que faça o mesmo quando encontrarmos as forças de Raquel. O timbre de sua voz era gentil e suas palavras eram educadas, mas algo na maneira como ela falava colocou uma nova distância entre nós. Cocei a nuca sem jeito. A julgar pelo que aconteceu com o enviado, acho que as negociações de paz estão fora de cogitação. Parece claro para mim que eles não tinham intenção de se envolver conosco de boa fé. Eles simplesmente querem alegar que tentaram negociar pela paz e que só falharam porque o reino de Oxford recusou seus gestos gentis. Sim, porque suas exigências eram completamente irracionais. Eu supunha que fazia sentido que, como a senhorita Milene sugeriu, tudo fosse pura pretensão e propaganda. Para mim, isso parecia absurdo. O fato é que eles haviam enviado um enviado para negociar, e também era fato que nós os havíamos recusado de pronto. Para aqueles que não estavam a par das exigências exatas de Raquel, o reino de Oxford poderia muito bem ser visto de forma negativa. Foi uma jogada suja e desonesta. Era assim que o mundo funcionava.
Para ser sincero, prefiro evitar uma guerra em grande escala se pudermos evitar, eu disse. Se houver alguma maneira de reduzir as baixas ao mínimo, eu adoraria ouvir sua opinião. Meu pedido de sua sabedoria de rainha fez com que ela sorrisse mais amplamente, como se estivesse esperando que eu abordasse esse mesmo assunto. Das nações vizinhas, apenas Raquel representa uma ameaça significativa. Em outras palavras, desde que a mantenhamos sob controle, teremos poucos motivos para nos preocupar com o restante da aliança. Ela tinha razão nesse ponto. Além de Raquel, nenhum dos outros países de sua aliança era poderoso o suficiente para iniciar uma guerra sozinho. O Principado de Phanos, que já havíamos derrotado e reconquistado, era maior do que a maioria das nações alinhadas contra nós. Casa Phanos, hein? Você acha que a Casa Phanos vai se juntar à aliança inimiga? Perguntei, com a dúvida rondando o fundo da minha mente. A senhorita Milene deu um pequeno suspiro. Quando a guerra começar, há uma boa chance de que eles o façam. Não duvido nem por um segundo que eles prefeririam recuperar sua independência em vez de continuar a se submeter ao nosso domínio. Depois de perder para nós, a Casa Phanos foi forçada a pagar reparações substanciais ao reino de Ulfort. Dificilmente poderíamos considerá-los como aliados. Até alguns anos atrás, éramos inimigos ferrenhos em um conflito aberto. Se eles tivessem a chance de mudar sua lealdade, provavelmente a aproveitariam. Eu ergui meu queixo em contemplação. Nesse caso, deveríamos invadir as fronteiras de Raquel e derrubá-lo, já que ela é a cabeça de toda essa confusão. Os olhos da senhorita Milene se arregalaram diante da minha proposta extremamente simples. Com a mesma rapidez, seus lábios deram lugar a um sorriso brilhante enquanto ela ria. Cocei minha bochecha, envergonhado. Minhas desculpas, disse ela. Foi tão simples e direto que não pude deixar de me divertir. Você tem razão. Suponho que essa seria uma opção para você. A maioria das pessoas não conseguiria fazer algo assim, mesmo que quisesse. Luxon foi a única razão pela qual eu pude propor algo que, de outra forma, seria tão absurdo. A senhorita Milene ficou sóbria rapidamente. Se nos livrarmos de Raquel dessa maneira, isso será considerado apenas mais uma prova do perigo de seu poder. Se isso acontecer, há uma boa chance de o Império tomar uma atitude. O Império, respondi pensativo, sem ter imaginado o potencial de intervenção deles até que ela mencionou o assunto. O Império Mágico Sagrado de Vordenoite, para ser mais específico, disse Luxon. Eles são uma das muitas nações com conexões com o Reino Sagrado de Raquel. Exatamente, continuou a senhorita Milene, e o Império é muito maior do que o Reino de Ulfort. Nem mesmo a República Auser poderia se igualar a eles. O Império era o lar de Finemia. Se eles nos considerassem uma ameaça e lançassem uma invasão, estaríamos em uma situação ainda pior do que já estávamos. Mesmo que não nos invadissem, eles poderiam puxar as molas e nos enfraquecer indiretamente. Se não tivéssemos cuidado, eles poderiam colocar todo o resto do mundo contra nós. Além disso, o Império tinha um traje demoníaco totalmente funcional à sua disposição. Não sairíamos ilesos de uma guerra com eles, nem mesmo com o poder de Luxon. Não. Na pior das hipóteses, poderíamos até perder. Seria muito ruim fazer deles um inimigo, não é? Perguntei, apenas para confirmar. A senhorita Milene assentiu prontamente com a cabeça. Seria, sim. Luxon parecia um pouco irritado com essa linha de pensamento. Se simplesmente os eliminássemos de uma vez, todos os possíveis problemas seriam resolvidos instantaneamente. Foi uma sugestão nada surpreendente, vinda de Luxon, mas eu não tinha o hábito de machucar pessoas inocentes. Nem brinque com isso, eu disse. Se o senhor fosse totalmente honesto, mestre, admitiria que não quer nem mesmo destruir Raquel, não é mesmo? Você é ingênuo demais. Ficamos olhando um para o outro. A senhorita Milene bateu palmas, chamando nossa atenção de volta para ela. Ela continuou sorrindo, inclinando ligeiramente a cabeça. Considerando sua aversão à batalha, criei uma estratégia especial,
Só para você. Uma estratégia? A senhorita Milene levantou-se de sua cadeira. A janela atrás dela projetava em uma silhueta brilhante enquanto desenhava longas sombras em seu rosto. Isso a fez parecer sinistra, especialmente com aquele sorriso. Cara, eu gostaria muito que ela parasse de fazer isso. Gostaria que você viesse comigo e com a Erika para a casa do Marquês Frazer.